E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivo de Redação e hoje vamos falar sobre o aspecto linguístico na redação do Enem, com sintaxe de regência, nominal e verbal. Assunto que é um pré-requisito para sabermos empregar o quê? O acento grave, indicador da crase. Então vamos lá? O aspecto linguístico na redação do Enem. Sintaxe de regência. Quando falamos em regência, é a relação entre o verbo e seus complementos e o nome e seus complementos. O nome a que eu me refiro são os substantivos, são os advérbios e são os adjetivos. Então vamos lá. Como já foi dito, a regência se refere às relações de interdependência entre as palavras ou termos de uma oração, estabelecidas entre um termo principal, que é o termo regente, que pode ser o verbo ou o nome, e um que lhe serve de complemento, que é o termo regido, que pode ser o complemento nominal ou o complemento verbal, objeto direto, objeto indireto, com umas subclassificações, em subdivisões, o objeto direto preposicionado e o objeto pleonástico. Estudaremos mais à frente. Quando o termo regente for um verbo, a regência é verbal. Se for um substantivo, adjetivo ou advérbio, a regência vai ser o quê? Nominal. Então, lá. Alguns casos aqui para a regência nominal, vou destacar aqui alguns nomes para uma produção textual. Por exemplo, muita gente emprega ansioso, né? Lembrar que ansioso rege duas preposições, por ou para. Benéfico, se é benéfico a ou para alguém. Desprezo, você sente desprezo a ou por. Inútil, olha, veja bem aqui, inútil, a e para. Residente, destacando aqui porque eu já pego esse nome com a seguinte regência, do a. Né? Residente a rua, inclusive com a crase, mas está errado. Quem reside, reside em algum lugar. Residente em algum lugar. Morar em algum lugar, ok? A relação entre um nome regente, substantivo, adjetivo ou advérbio, e seu complemento sempre acontece destacando por meio de uma preposição. Ao contrário da regência verbal, que pode ser por meio de uma preposição ou não, né? Como foi observado no exemplo, dificuldades de gramática. Veja a seguir a regência de alguns nomes e as preposições que estabelecem relação entre eles e seus respectivos termos regidos. Mais alguns nomes aqui, nós temos aqui, olha, rigoroso com algo, né? Nocivo à saúde, olha o A aí, nesse caso receberia o acento grave, indicativo da crase, né? Então nós temos aqui alguns para destacarmos. Imune, né? Alguns já estão repetidos no slide anterior, mas aqui para a gente destacar outros, né? Para compreender a regência verbal, a relação entre o verbo e seu complemento, que é o objeto, é necessário considerar a classificação do verbo quanto à sua transitividade. Já dei um toque aqui, mas vamos esmiuçar isso aqui. Olha aqui. Ó. Verbo intransitivo é aquele verbo que não necessita de complemento o que, pessoal? Verbal. Porém, e aí confunde muita gente, principalmente os concurseiros, o verbo intransitivo pode estar acompanhado de um complemento circunstancial. Por exemplo, quando você diz que alguém morreu, a tendência é perguntar de quê? Né? Olha aí. Morreu onde? Então, esse onde é uma circunstância de quê? De lugar. Morreu no hospital. Não é um complemento verbal, um complemento circunstancial. E nesse caso aí seria o quê? De lugar. Verbo transitivo direto pede um complemento, só que é o objeto direto, só que sem o auxílio de quê, pessoal? De uma preposição. Veja bem aqui, ó. Isabela leu o quê? Este tipo de verbo admite duas perguntas. O que ou quem? Fazer essas duas perguntas. E aqui nós teríamos o objeto direto. O verbo transitivo indireto pede um complemento com o auxílio de uma preposição. Quem precisa, precisa de algo. Cuidado com a semântica deste verbo, porque quando eu digo, por exemplo, ele precisou as horas, ou seja, ele teve precisão, né? Ele acertou o horário. Então, no caso aí, já mudaria a transitividade, passaria a ser o quê? Verbo transitivo direto. Exige dois complementos, o verbo transitivo direto e indireto. Meu amigo, quem empresta, empresta alguma coisa, o carro que seria o objeto direto, a alguém para alguém.
para a irmã seria o quê? O objeto indireto. Então, chamando aqui o objeto direto de OD e o objeto direto de OI. Tranquilo aí? Tem de conhecer essa predicação verbal, essa transitividade verbal, para acompanhar os próximos casos, né? Pessoal, agora iremos responder algumas questões para reforçar tudo o que vimos nessa aula, né? Bem, agora vamos aprimorar ainda mais nosso conhecimento sobre o que? Regência, sintaxe de regência, nominal e verbal. Respondendo às seguintes questões. Marque a alternativa em que a regência está de acordo com a norma culta. Primeiro verbo, vamos lá? Prefiro mais cinema a esporte. Um verbo que chama bastante atenção, vamos lá? Preferir, verbo transitivo direto e indireto. Atenção ao detalhe. Verbo transitivo direto e indireto. O que é que nós teremos aqui, pessoal? Vamos analisar. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Esta forma verbal não admite termos, vocábulos, palavras como mais, porque se você prefere, já prefere mais. Torna-se até redundante. Antes, colocar até aqui para vocês irem acompanhando, antes, prefiro antes também, esse pré já dá a ideia de antes, do que, lembrando, quem prefere, prefere alguma coisa, olha aqui, ó, a outra, e não do que outra, ok? Vamos lá. A letra A, portanto, está fora. Letra B, informo-lhe de que amanhã não haverá aula. Erro muito comum na produção textual. Informar, assim como preferir, é um verbo transitivo direto e indireto. Ora, se ele é verbo transitivo direto e indireto, é porque ele rege dois complementos. Um com preposição e outro sem preposição. Não necessariamente nessa ordem, mas vamos lá. Vamos analisar. Informo-lhe, olha o pronome, puxando a seta para cá, para vocês compreenderem. Informo-lhe, vamos desenvolver o pronome. Ele quis dizer, informo a ele, tranquilo aqui, ó. Aí, olha aqui, seria uma oração principal. E aqui, de que amanhã não haverá aula. Observem aqui que nós temos o quê? Dois exemplos de objetos indiretos. Olha, uma preposição, preposição a, outra preposição. O erro está exatamente aí. Como é que um verbo transitivo direto e indireto ele pode trazer dois objetos indiretos? Não. Então, como seria a construção correta? Só retirar o D aqui, ó. Então ficaria, informo-lhe que amanhã não haverá aula. Que amanhã não haverá aula passaria a ser o quê? Uma objetiva direta. Portanto, o objeto direto, não é isso? Então, vamos lá. Ou, se você quisesse mudar o pronome, poderia colocar informo-o. Passaria a ser o objeto direto de que amanhã haverá aula, aí sim, o objeto indireto. Para quem gosta de namorar, aqui não pode faltar. O que é que nós temos? Carla namora João. Namorar é verbo transitivo direto. Portanto, não admite, não admite a preposição, passa um X aí. Quem namora, namora alguém e não com alguém. Já matamos aqui a questão, mas vamos analisar aqui outras formas verbais. Esqueceram de mim no cinema. Esqueceram de mim no cinema. Então, o que é que nós temos aqui? Esquecer é um verbo, ele pode ser um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. O que é que vai dizer se é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto? Se esta forma verbal viesse seguida da partícula se, do índice da partícula, né, que é um verbo pronominal, se, aí a construção estaria correta. Por exemplo, esqueceram-se de mim no cinema. Aí sim. Esquecer e lembrar, se forem pronominais, nós teremos o quê? Se forem pronominais, nós teremos o quê? Verbos transitivos indiretos, a preposição de. Se não forem pronominais, vamos colocar aqui o exemplo, olha, ficaria a construção correta. Esqueceram-me. Ô, letra feia, mas está correta aqui. Esqueceram-me, ok? Porque não aparece aqui o se, olha, não é pronominal, então esqueceram
desenvolvendo o pronome, viu? Não é a forma correta, desenvolvendo. Esqueceram eu. Então, neste caso aqui, nós teríamos o quê? Um objeto direto. Muito bem empregado, porque esquecer não é pronominal. Na letra E, ocorre uma falha. Vamos analisar? Nas competições que participo, sempre viso ao primeiro lugar. Olha, nas competições que participo, sempre viso ao primeiro lugar. Vamos lá. Primeira regência do verbo visar. Visar pode aparecer com as seguintes significações. Vamos lá. Visar no sentido de dar visto. O gerente do banco visou o cheque. Aí seria o quê? Um verbo transitivo direto. Visar no sentido de mirar. O caçador visou o alvo. Verbo transitivo direto. E visar no sentido de almejar, de desejar. Aí é um verbo transitivo indireto. E, como está aqui no caso, olha, exige a preposição a. Vamos lá? Sempre viso ao primeiro lugar. Esse visar está no sentido de quê? De desejar. Aqui está correta a regência. E o erro está onde? Aqui, ó. Vamos lá? Nas competições que participo, é um erro clássico. Muita gente comete esse erro. Por quê? Antes do pronome relativo, pode aparecer uma preposição. O que vai dizer se aparece a preposição e qual é essa preposição é a transitividade, é a regência do verbo ou do nome. Vamos lá, olha. Nas competições que participa. Quem participa, participa de. Então, esta preposição deveria vir para cá, olha. A construção gramaticalmente perfeita seria como, pessoal? Nas competições de que participo, sempre viso ao primeiro lugar. Tranquilo? Portanto, a alternativa correta, nós já vimos aqui, que é a letra C. A próxima questão diz: assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta. Vamos lá? Os jovens, obviamente, preferem já foi. Não é isso? Que se prefere, já é antes. E olha, porque quem prefere alguma coisa, os doces, com a crase aqui, verduras. Comprei e gostei da TV, essa regência aqui é uma pegadinha. Olha aqui. Comprar, fazendo a NASA, comprar, verbo transitivo direto. Gostar, verbo transitivo indireto. Nós temos dois verbos com transitividades diferentes e um complemento para os dois verbos. Só que esse complemento é um objeto indireto. Então existe uma pegadinha aqui grande. Como desfazer essa pegadinha? Vamos lá. Quem compra, compra algo. Então você poderia dizer assim: comprei a TV e gostei. Ou comprei a TV e gostei dela. Né? Isto acontece muito em construções gramaticais dentro do texto e ainda em pegadinhas aí de concursos diversos. Letra C. O jovem competidor foi à Inglaterra visando, foi a corretíssimo, o emprego aqui da regência, ou não? Não, porque quem vai a algum lugar, mas você volta, da Inglaterra, certo? Se você volta da Inglaterra, o acento grave aqui está perfeito. Então, ir, olha a regência do verbo ir, a algum lugar. Diante de nome de lugar, você faz essa troca aqui, olha. Esse macetezinho. Voltar da e voltar de. Se for voltar da, ocorre a crase. Voltar de sem a crase. Isso se o nome não estiver especificado. Vamos a um exemplo aqui, bem rápido. Fui à Bahia, você volta da Bahia com a crase. Fui a Roma, você volta de Roma, então sem a crase. Fui a Roma dos deuses. Já ocorreria a crase porque a cidade, o lugar veio especificado. Não a cidade, o lugar. Visando, olha o erro aqui, visando a títulos. Tranquilo? A títulos e euros. A peça a que assisti não foi tão boa. Perfeito, olha aqui. Assistir no sentido, assistir possui 4 sentidos. Vamos lá? No sentido de ver, presenciar, verbo transitivo indireto, que é o caso, viu? Assistiu à peça, com a crase, assistiu ao espetáculo. No sentido de caber, verbo transitivo indireto, esta tarefa lhe assiste. No sentido de ajudar, auxiliar, verbo transitivo direto,
E ainda no sentido mais incomum, no sentido de residir, verbo intransitivo, né? Ele assiste em João Pessoa. O banco informou, informar, já vimos lá, verbo transitivo direto, indireto. Informou quem? Os mutuários, objeto direto. Que não haverá outro objeto indireto. Então aqui obrigatoriamente deveria ser o quê? Uma preposição. Objeto direto mais objeto indireto. Tranquilo, pessoal?